Imagine uma história que começa em um tempo de opressão, onde um povo inteiro vive sob a escravidão, esmagado pelo peso das correntes e pelo trabalho árduo. Nesse cenário sombrio, nasce uma criança destinada a mudar o curso da história. Um bebê cujo choro ecoa na escuridão do Egito. Esta é a história de Moisés, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Prepare-se para mergulhar em uma jornada épica, repleta de milagres, desafios e a inabalável fé de um homem escolhido por Deus para libertar seu povo. Moisés nasceu em uma época em que o faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Mas o destino de Moisés era diferente. Sua mãe, numa tentativa desesperada de salvar seu filho, o colocou em um cesto de junco e o deixou à mercê das águas do Nilo. Mas Deus estava com ele. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que, com o coração tocado pela visão do bebê, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu nos palácios do Egito, rodeado por riquezas e poder, mas o chamado de sua verdadeira identidade como hebreu nunca o abandonou. Aos 40 anos, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, e em um momento de ira, matou o egípcio e teve que fugir para o deserto de Midian. Ali, longe do luxo do palácio, Moisés viveu como pastor, se casou e teve filhos. Parecia que sua vida estava destinada a ser pacata e sem grandes acontecimentos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente que, embora estivesse em chamas, não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus, que o chamou pelo nome e lhe deu uma missão: voltar ao Egito e libertar o seu povo da escravidão. Apesar de suas inseguranças e temores, Moisés obedeceu. Voltou ao Egito e confrontou o poderoso faraó, armado apenas com sua fé e o cajado que Deus lhe dera. A partir daí, se iniciou uma série de eventos sobrenaturais que mostraram ao mundo o poder do Deus de Israel. As 10 pragas que devastaram o Egito foram um claro sinal de que Deus estava determinado a libertar seu povo. E finalmente, após a morte dos primogênitos egípcios, Faraó cedeu e permitiu que os hebreus partissem. Mas a jornada estava longe de terminar. O povo de Israel, guiado por Moisés, enfrentou desafios inimagináveis durante a travessia do deserto. Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, com as águas divididas pela mão de Deus. Foram alimentados com maná que caía do céu e água que brotava de rochas. Porém, a caminhada pelo deserto também revelou as fraquezas humanas: a dúvida, a murmuração e a idolatria. Mesmo assim, Moisés permaneceu firme, intercedendo pelo povo e mantendo a fé na promessa de Deus de levá-los à terra prometida. Durante essa longa jornada, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornaram o fundamento moral e espiritual do povo de Israel. Esse momento foi um dos mais significativos da história, estabelecendo um pacto eterno entre Deus e seu povo. Moisés não era apenas um líder político, ele era um profeta, um mediador entre Deus e os homens, e sua vida foi um testemunho vivo do poder da obediência e da fé. Moisés conduziu o povo até as portas da terra prometida, mas ele mesmo não entrou. Deus o chamou para si antes de cruzar o Jordão, mas sua missão estava cumprida. Moisés deixou um legado que transcendeu gerações, uma história de fé inabalável e de uma vida dedicada ao propósito divino. Ele nos ensinou que, mesmo nos momentos de maior dúvida e dificuldade, a fé em Deus pode nos guiar através do deserto da vida e nos levar ao cumprimento das promessas que Ele tem para nós. Essa é a história de Moisés, o libertador, o legislador, o homem de Deus. Uma vida marcada por milagres, desafios e pela presença constante de um Deus que nunca abandona os seus escolhidos. E agora, ao refletirmos sobre sua jornada, somos inspirados a também confiar e seguir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Após a dramática travessia do Mar Vermelho, onde o povo de Israel testemunhou o poder de Deus ao serem salvos das mãos dos egípcios, a jornada de Moisés e dos israelitas pelo deserto estava apenas começando. A alegria da libertação logo deu lugar aos desafios do caminho. O deserto, com seu calor escaldante e vastidão desoladora, tornou-se um teste tanto para a fé quanto para a liderança de Moisés. Com centenas de milhares de pessoas sob sua responsabilidade, Moisés enfrentou queixas constantes. O povo, que havia experimentado a liberdade pela primeira vez em gerações, agora se via em condições adversas, sem água ou comida. Mas a cada necessidade, Deus respondeu com milagres. Quando a sede se tornou insuportável,
Moisés, seguindo as instruções divinas, feriu uma rocha com seu cajado, e dela jorrou água suficiente para saciar a todos. Quando a fome os assombrou, Deus enviou maná do céu, um pão celestial que aparecia todas as manhãs, e codornizes para que tivessem carne. Mas esses milagres, ao invés de fortalecerem a fé de todos, muitas vezes eram seguidos de novas reclamações e murmurações. Em meio a esses desafios, Moisés também teve que lidar com questões de governança e justiça. Com tantas pessoas e problemas a resolver, o trabalho de Moisés era imenso. Seu sogro Jetro, ao ver a carga pesada que Moisés carregava, sugeriu que ele delegasse parte dessa responsabilidade a outros líderes, para que julgassem os casos menores, enquanto Moisés cuidaria dos assuntos mais graves e das questões espirituais. Essa foi uma lição importante sobre liderança e organização, mostrando que até os maiores líderes precisam de apoio e de uma estrutura bem planejada para governar eficazmente. Durante a caminhada pelo deserto, Moisés e os israelitas chegaram ao Monte Sinai, um momento crucial na história de Israel. Ali, Deus fez um pacto com seu povo, prometendo ser seu Deus e guiá-los à terra prometida, desde que eles obedecessem suas leis. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites, em comunhão direta com Deus. Durante esse tempo, ele recebeu os 10 mandamentos, que foram gravados em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Esses mandamentos não eram apenas leis, mas sim um código moral e espiritual que guiaria Israel em todas as áreas de sua vida, estabelecendo as bases para uma sociedade justa e temente a Deus. Porém, enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente e desorientado sem seu líder, cometeu um dos maiores pecados de sua jornada: a construção do bezerro de ouro. Influenciados pelo desespero e por práticas pagãs que haviam testemunhado no Egito, os israelitas pediram a Arão que fizesse um ídolo para que pudessem adorar. Este ato de idolatria foi uma traição direta ao pacto que haviam acabado de fazer com Deus. Quando Moisés desceu do monte e viu o que havia acontecido, ele quebrou as tábuas da lei em um gesto simbólico de ruptura do pacto devido ao pecado do povo. Mas, mesmo diante de tamanha desobediência, Moisés novamente intercedeu por Israel, mostrando seu papel como mediador entre Deus e o povo. Deus, em sua misericórdia, renovou o pacto e ordenou que Moisés subisse novamente ao monte para receber um novo conjunto de tábuas. Este episódio reforçou a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de um coração contrito e arrependido. Moisés continuou a liderar o povo, ensinando-lhes as leis e construindo o tabernáculo, um lugar sagrado onde Deus manifestaria sua presença entre eles. A travessia pelo deserto também foi marcada por outras provações. A rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés foi um momento de grande tensão. Eles questionaram a autoridade de Moisés e Arão, alegando que toda a comunidade era santa e que não havia necessidade de líderes específicos. Mas Deus mostrou, de maneira clara e dramática, que havia escolhido Moisés e Arão ao fazer com que a terra se abrisse e engolisse os rebeldes. Isso serviu como um lembrete poderoso de que a liderança estabelecida por Deus deve ser respeitada. A jornada de Moisés e do povo de Israel pelo deserto durou 40 anos, não por falta de direção, mas como uma consequência da falta de fé e obediência do povo. Quando finalmente chegaram às margens do Rio Jordão, às portas da Terra Prometida, Moisés, já com 120 anos, soube que sua missão estava chegando ao fim. Deus permitiu que ele subisse ao Monte Nebo, de onde pôde ver toda a extensão da Terra Prometida. Moisés não entrou na terra junto com o povo, mas ele sabia que sua missão estava cumprida. Ele havia sido o instrumento de Deus para libertar, guiar e preparar Israel para uma nova fase. Moisés morreu em paz, sendo sepultado pelo próprio Deus em um local desconhecido. Seu legado, no entanto, perdurou por todas as gerações seguintes. Ele é lembrado não apenas como um grande líder, mas como um servo fiel que, apesar de suas falhas humanas, cumpriu com determinação o chamado divino. Seu nome é sinônimo de libertação, lei e fé inabalável. E sua vida é uma prova de que, quando alguém se dispõe a seguir a vontade de Deus, mesmo as tarefas mais impossíveis podem ser realizadas, porque é Deus quem capacita e guia cada passo do caminho. Com a morte de Moisés, a liderança de Israel passou para Josué, que teria a responsabilidade de finalmente conduzir o povo à Terra Prometida. Mas o impacto de Moisés, suas leis, ensinamentos e exemplo de fé continuaria a moldar o destino de Israel e a história da humanidade por séculos. Se essa história inspirou você,
Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que aprofundam sua fé e conhecimento. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, para que eles também possam conhecer a incrível jornada de Moisés e refletir sobre os grandes ensinamentos que ela nos traz. E antes de sair, deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção na vida de Moisés. Sua opinião é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.